Bom dia! Bom dia! Hoje em nosso diálogo diário de segurança, conforme a recomendação da NR1, está descrito que cabe ao empregador determinar os procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Em outras palavras, o empregador deve criar uma estratégia para lidar com situações de acidentes ou doenças que ocorram no ambiente de trabalho, e essa estratégia deve incluir a identificação das causas do incidente para prevenir que não aconteça novamente. O objetivo é garantir que os trabalhadores recebam a assistência necessária em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Então, galera, nem sempre aquilo que o seu líder te recomenda contrariando as normas de segurança devem ser executados. Em alguns casos, a própria liderança expõe o colaborador ao perigo, devido a pressões associadas à pressão por produção, e quando existe a ocorrência do acidente fica evidenciado que todos os procedimentos de segurança e saúde no trabalho foram descumpridos. Portanto, liderança e liderados devem ter ambos conhecimento pleno de prevenção de acidentes. A segurança do trabalho tem a finalidade de proteger a saúde e integridade física dos trabalhadores, através de treinamentos, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva e medidas preventivas. A participação dos trabalhadores é fundamental para o bom andamento dessas medidas no ambiente. Consideram-se riscos ambientais os riscos do ambiente capazes de provocar acidentes ou doenças. Os riscos ambientais são físico, calor, ruído e a vibração. Os riscos químicos são poeira, gases e vapores. Risco biológico são os fungos, vírus e as bactérias. Os riscos de acidente são ocasionados pelas ferramentas sem proteção, choque e as máquinas sem proteção. Ao final temos os riscos ergonômicos que são trabalho físico pesado, jornada prolongada e o levantamento incorreto. Devido ao fácil acesso e manuseio destas ferramentas, constantemente pessoas são acidentadas por ignorar conhecimentos técnicos e cuidados quanto à sua aplicação. As ferramentas portáteis elétricas são todas aquelas que utilizam energia elétrica para o seu funcionamento. São utilizadas para executar serviços de furação, corte, desbastes, acabamento, impacto, faceamento e polimento, sendo sustentadas pela mão do homem. As ferramentas portáteis pneumáticas são todas aquelas que utilizam ar comprimido para o seu funcionamento. São utilizadas para executar serviços de furação, corte, desbastes, acabamento, impacto, faceamento e polimento. As ferramentas portáteis hidráulicas são todas aquelas que utilizam um fluido pressurizado para o seu funcionamento. São utilizadas para executar serviços de torção e movimentação. As ferramentas portáteis movidas a explosivos são todas aquelas que utilizam pólvora para o seu funcionamento. São utilizadas para executar serviços de fixação. Para quem não conhece, esse aqui é o antigo acesso secundário. Hoje ele já não existe mais porque está submerso. Esse era o caminho mais curto que os colaboradores percorriam para chegar na obra com rapidez e segurança. Na execução de trabalho com risco de queda na água, deve ser usado colete salva-vidas homologado pela empresa. Ao realizar trabalhos com risco de queda na água, é obrigatório o uso de colete salva-vidas. Esse colete precisa ser homologado pela empresa, o que significa que ele foi testado e aprovado de acordo com os padrões de segurança estabelecidos. O colete salva-vidas é essencial para proporcionar flutuabilidade e garantir a segurança do trabalhador em caso de queda na água, evitando afogamentos e mantendo-o em uma posição segura até que o resgate possa ser feito. É uma medida de proteção importante que deve ser seguida para prevenir acidentes e preservar a vida dos trabalhadores durante trabalhos com risco de queda na água. Direção defensiva é dirigir dominando todas as condições e circunstâncias ao redor, independentemente da maneira com que elas se apresentem, evitando acidentes. Ao dirigir defensivamente podemos evitar acidentes, economizar tempo, economizar dinheiro e economizar vidas. O que fazer se apesar de tudo ainda há tantos motoristas imprudentes? Ninguém é perfeito, portanto mesmo que sejamos motoristas defensivos exemplares às vezes estamos sujeitos a falhas que podem comprometer a direção defensiva. Assim causamos acidentes, cometemos infrações, abusamos do veículo e atentamos imprudentemente em tentar recuperar atrasos. Existem acidentes evitáveis? O que é um acidente evitável? O que fazer para proteger-se quando for atingido pelos faróis altos de outro veículo? O que fazer quando o sol estiver bem à nossa frente, ofuscando-nos constantemente?
Essa condição de condução insegura pode ser fatal para o motorista desatento e despreparado. Em uma inspeção de segurança, se for constatado que os pneus estão em más condições de uso, paralise de imediato a atividade, para evitar danos ao equipamento ou acidente ao operador. Todos os veículos utilizados para transporte de carga, com os pneus sem condições de uso, podem provocar acidentes que vão desde uma simples colisão ou até mesmo uma batida frontal ou lateral que podem vitimar pessoas. Geralmente, quando o condutor é indagado sobre o risco a que está exposto, e expondo outras pessoas, o mesmo argumenta que já está se deslocando para a manutenção, mas na maioria das vezes não é isso que ocorre, ele vai continuar executando a atividade, porque a ordem do dia é a produção. Todos os dias ouvimos no noticiário acidente envolvendo veículo de cargas, alguma situação por distração, falta de percepção de risco e na maioria das vezes falha de manutenção. Portanto, ao verificar que o veículo não está em condição de deslocamento, paralisa a atividade mesmo contrariando a ordem do setor produtivo. Você tem alguma dúvida? Lamentações? Tristezas? Fale agora ou cale-se para sempre. A vara de manobra telescópica tem 7 elementos e atinge o comprimento total de 9,15 metros. Portanto, se o colaborador não estiver bem de saúde, não vai conseguir realizar essa atividade de forma segura. Para atingir a altura adequada de trabalho, o eletricista deverá avaliar o número de elementos necessários e separar essa quantidade do total, sendo que os elementos restantes desnecessários para aquela tarefa deverão permanecer na sacola de lona. Com vistas à segurança, o número mínimo de elementos para a utilização da vara telescópica é 3. O eletricista deverá avaliar a altura de trabalho para saber quantos elementos da vara serão necessários, abrir a sacola de lona e retirar os elementos necessários para a tarefa, e guardar recolhidos na sacola os elementos que não serão utilizados. O alerta de raios indica o acontecimento de raios e determina a paralisação de atividades com exposição a esse risco. Sempre que receber um alerta de raio, os responsáveis deverão avaliar se as condições climáticas representam riscos adicionais à execução das suas atividades, devendo planejar as medidas de controle e possibilidades dos colaboradores se abrigarem de forma segura contra o risco de descargas atmosféricas. É obrigatório o responsável pela atividade se atentar à possibilidade de paralisação da atividade em condições adversas extremas, risco iminente de acidente. Preste atenção! Em desmonte de rochas, caso a frente a ser desmontada esteja com minas parcial ou totalmente carregadas antes da aproximação de uma tempestade com descargas atmosféricas, a área de risco deverá ser imediatamente evacuada e isolada. A retomada da detonação deverá ser reavaliada pelo blaster, responsável técnico pela detonação. Você sabia que antes do início das atividades os colaboradores devem realizar o preenchimento da análise de risco tendo a participação de todos os colaboradores inseridos nas atividades? É isso mesmo, sofrerá punição quando o líder da equipe não realizar efetivamente a análise e controle de riscos. Também não realizar a APR e análise e controle de riscos no local e durante a realização das tarefas a serem executadas. O registro desta não conformidade implica em anotação para a supervisão. Se por acaso chegar um colaborador após a realização da análise de risco, antes de iniciar as suas atividades e este deve ter conhecimento da análise de risco e ter seu nome inserido nas orientações da tarefa. Quando existir na execução da tarefa, risco não controlado e não identificado pela equipe, a atividade deverá ser paralisada para as devidas adequações. Finalizando, todas as não conformidades deverão ser anotadas no formulário padronizado da empresa em questão. Segundo a NR18, é obrigatório instalar escadas, rampas ou passarelas quando houver transposição de pisos com diferencial de 0,4 metros, para garantir a circulação dos trabalhadores no local. Além disso, é importante que a construção considere as cargas que elas serão submetidas para comportar o peso. Para garantir a segurança, a escada deve passar 90 centímetros acima do nível que se deseja atingir, devem apresentar montantes resistentes e estes com encaixes ou cantos de apoio apropriados para a fixação segura dos degraus. Devemos observar a inclinação necessária e segura da escada em função do nível que deseja atingir. Portanto, não deixem o colaborador utilizar a famosa gambiarra, pois ele pode cair e se ferir gravemente. Provavelmente você já conheceu alguém que descumpriu o procedimento de segurança, e hoje não está mais entre nós.
Essa aqui é uma inspeção de segurança não programada para a verificação das condições do ambiente de trabalho. Primeiramente, vamos verificar como está a sinalização de segurança no canteiro de obras, se os colaboradores estão utilizando o equipamento de proteção individual de forma correta, se existe equipamento de proteção individual para todos os colaboradores que estão presentes no ambiente de trabalho, se existe ficha de EPIs, onde são cadastrados os EPIs que são repassados aos colaboradores, se todos os colaboradores têm conhecimento da APR nas frentes de serviço, se todos os colaboradores têm conhecimento dos riscos a que estão submetidos nas frentes de serviço, caracterizados aqui como risco químico, físico e de acidente de trabalho, e se a liderança participa ativamente nas frentes de serviço, na elaboração de documentações e vistoriando para ver se os procedimentos de segurança estão sendo